Boa noite, pessoal. Estamos iniciando oficialmente a gravação da nossa sexta semana de aula, nossa sexta aula. E hoje eu vou colocar aqui no chat para vocês. A gente vai fazer a nossa atividade prática presencial de número 3. Então, estamos na nossa aula 6 e vamos fazer a nossa APP de número 3. Vou colocar aqui para vocês. Pessoal que entrou por último ainda não colocou o nome no chat, por favor, coloque para frequências. Geralmente, antes de começar a live, eu converso um pouquinho com vocês, explico alguma coisa, tirar alguma dúvida, aí só, que é o tempo que o pessoal vai entrando, que a gente faz a chamada, aí é que eu começo oficialmente a live. Então, papel na mão, caneta, coloquem a data, o nome. Vocês sabem que toda atividade da Paulo Picanço tem que ser datada e assinada. Então, APP3, teses, que é Estudo Socioantropológico em Saúde. Quem é da noite, coloca noite. Quem é do turno da manhã, coloca turno manhã, tá? Então, essa é a nossa atividade de hoje, a nossa atividade prática presencial, valendo 2,5 pontos para somar com as outras duas APPs que vocês já fizeram e com a que a gente vai fazer na próxima semana, que é a APP4. Bem, então vocês estão lendo aí nesse material que está na plataforma de vocês, mas podem fazer print de tela, porque aqui eu já destaquei algumas coisas que são interessantes. Vocês estão vendo que as especificidades da antropologia, nós começamos o curso vendo o que era sociologia, o que era antropologia, o objeto de estudo, os principais pensadores, representantes dessas duas ciências, e agora a gente vai aprofundar um pouco as especificidades da antropologia. A questão da construção do outro, etnocentrismo, diversidade e relativismo cultural. O que é isso? O que a gente entende? Nós vamos ter que sair dessa aula de hoje tendo a noção desses conhecimentos. Então, a primeira coisa que a gente vê aí é que a antropologia, ela analisa bastante a questão da identidade. E a primeira pergunta que nós vamos fazer, o primeiro tópico da nossa APP, é a gente fazer um comentário, é a gente avaliar o que é que vem a ser identidade, isso para a antropologia, né? Então, a identidade, conforme vocês podem observar, eu marquei aí de amarelo, é o que é específico de uma cultura, em busca dos elementos que a tornam diferente das demais sociedades com as quais se relaciona. Ou seja, o que é a identidade na antropologia? A identidade cultural é aquilo que um determinado grupo tem, né? É aquilo que uma determinada cultura tem que a diferencia das demais. Por exemplo, a gente, aqui em Fortaleza, quando a gente conversa com uma pessoa, a gente tem o costume de dar um beijinho do lado e do outro. Quem é de São Paulo sabe que isso é diferente. Às vezes você fica com o rosto assim no vento, porque você beija um lado, quando você vai beijar a outra, a pessoa já tira o rosto. Porque o costume deles lá é dar só um. Então, isso é cultural. No sul, por exemplo, é cultural a pessoa primeiro comer a salada e depois fazer a refeição, o prato principal. Na Itália, por exemplo, tem o primeiro prato, o segundo prato, o terceiro prato. A gente aqui, a gente come tudo misturado. Em algumas regiões é cultural, é costume você comer com um carioquinha. Na casa dos meus pais, por exemplo, toda vida que o jantar era uma sopa, um creme, um consumê, tinha aquelas torradas com manteiga, queijo, vou falar muito comida não, pode ser que tenha gente com fome, né? Então, existe a cultura do país. O povo brasileiro é conhecido como diferente dos demais povos, né? Nós somos diferentes, o brasileiro é acolhedor, ele é receptivo, ele é muito miscigenado, ele é uma mistura de muitas coisas, então a nossa cultura, enquanto país, é diferente da de outros países. E dentro do próprio Brasil, você vê que a cultura do cearense é diferente da cultura do paulista. E você vê, por exemplo, que a cultura do fortalezense, né, é diferente da cultura da pessoa que nasceu em Juazeiro, em Barbalho, em Sobral, ou seja, cada povo tem a sua especificidade. As culturas são diferentes. A gente vê em São Paulo que essa cultura ela muda de bairro para bairro. Tem o bairro do Bexiga, tem o bairro da Liberdade, então tem a tradição italiana, a tradição oriental. Então, o que é identidade do ponto de vista antropológico? É o que particulariza.
é o que individualiza, é o que diferencia uma determinada cultura das demais. E isso é identidade em antropologia. Então, por favor, façam essas anotações com as palavrinhas de vocês, tá certo? Para ver se você entendeu o que é identidade. Será que se você parasse para pensar, até mesmo antes de escrever, você saberia dizer o que é identidade? Tipo, a minha identidade enquanto pessoa, eu tenho uma impressão digital, eu tenho um nome, meu pai, uma mãe, eu tenho uma história, eu tenho a minha identidade. O que é que me diferencia dos demais? Porque eu tenho um nome que é diferente dos demais. Se tem alguém com um nome igual ao meu, não é filho da minha mãe nem do meu pai, pelo menos eu acredito que não, né? Ou seja, isso é o que me identifica, o que me torna único. Então, na antropologia, é importante a gente entender que a cultura de cada espaço, ela é única. Você vai ver, por exemplo, que a cultura, as religiões, dependendo da religião, boa noite, Marissa, as pessoas, elas têm comportamentos diferentes, elas têm aprendizagens diferentes, elas têm hábitos diferentes. Por exemplo, a gente na Igreja Católica diz que reza, o evangélico, o crente, ele ora. Quer dizer, tem semelhanças e diferenças em cada cultura, mas cada um é ímpar, cada um tem a sua identidade. Então, é importante nessa identidade, a identidade, gente, está relacionada também, como vocês estão vendo aí, a constatação das diferenças, né, das particularidades. O pessoal que está entrando vai colocando o nome. Quem entrou por último, eu não consegui localizar o nome aqui. Não sei se tem algum nome na frente, tá certo? Você entrou com o e-mail do marido, do filho, de quem foi, mas eu não consegui ver o nome. Então, por favor, coloque o nome aí no chat. Bom, então a primeira pergunta foi essa. A primeira coisa que eu queria que vocês aprendessem na aula de hoje, se alguém perguntasse para vocês, é o que é cultura, ou, desculpe, o que é identidade na antropologia. Identidade, do ponto de vista cultural, é aquilo que é peculiar, que é particular a uma determinada cultura e faz com que ela seja diferente das demais culturas, das outras culturas. Bom, aí depois a gente vai ver na antropologia também a relação que existe entre eu e o outro. Preste bem atenção. Na vida é uma coisa, é o que eu vou colocar aqui primeiro. Depois é que eu vou para a antropologia, tá certo? Então, do ponto de vista pessoal, eu e o outro, passando o mouse aqui nessa parte que a gente está lendo, tá vendo? Tá aqui a setinha. Do ponto de vista pessoal, o eu e o outro podem ser compreendidos numa relação interativa em que eu não sou o outro. Óbvio, eu não sou o outro. O outro também não vai ser eu, né? Quer dizer, cada pessoa é diferente. Mas o que eu sou sofre a influência do que o outro representa para mim. Isso é tão interessante, gente, até na psicologia, para vocês entenderem. Às vezes, na casa da gente, tem uma pessoa com quem a gente bate muito de frente, que a gente acha, pensa muito, tem muita raiva de algumas coisas que ela faz, e muitas vezes essa raiva que a gente tem do que a pessoa faz é uma raiva que a gente tem da gente mesmo, porque a gente tem alguma coisa igual àquilo que a pessoa faz. Então, muitas vezes a gente condena no outro uma atitude que é nossa. É como se o outro fosse o espelho do que a gente é. Vocês estão entendendo? Vejam, por exemplo, eu costumo comentar, que é o que está mais em moda, aí tem gente que não vê, mas lê todas as notícias das redes sociais do Big Brother, mas algumas pessoas, quando entram para o Big Brother, elas dizem assim, eu entrei aqui para ser eu. Mas a hora que elas começam a interagir naquele ambiente social, elas fogem do que é ser eu. Às vezes elas deixam de ser elas mesmas e revelam um lado que nem elas sabiam que tinham. Surtam, ou entram naquela neura da competição, da necessidade do poder, de ganhar, de vencer, de ser o melhor, de valer tudo. Então, existe o que você é. Você pode ser uma pessoa calma, mas se você está se relacionando com um grupo que tem pessoas muito agitadas, aquelas pessoas podem perturbar tanto você, que você vai acabar soltando um grito de desespero, não aguento mais. Você sai de você. Você sai do que você é pela interferência do outro. Então, veja bem, nós somos a soma do que nós acreditamos que somos, com aquilo que a gente vê da gente no outro,
e é aquilo também que o outro pensa que a gente é. Porque o que os outros pensam da gente acabam interferindo e influenciando naquilo que a gente é. Isso no campo pessoal. Estou fazendo só esse levantamento assim, psicológico para a gente refletir um pouquinho assim, do que quem sou eu e até que ponto eu influencio outras pessoas. Sim, todo mundo influencia alguém. E até que ponto as pessoas também me influenciam. De que maneira eu influencio e eu sou influenciável. Isso na minha vida. Agora eu queria que vocês entendessem isso que eu expliquei em relação ao grupo, em relação à cultura. Na antropologia, vocês vão ver, ó, nós temos aí a perguntazinha, né? Antes de passar para essa perguntazinha, vocês vão ver o seguinte, ainda no primeiro parágrafo. Entretanto, algo, um grupo social pode não ser exatamente sua diferença, mas a constatação de que não existem sociedades puras isoladas, pois todas estão, de alguma forma, conectadas com outras sociedades. O que é isso? Nós vemos que existe, na primeira, a identidade, que é o quê? Que é o que diferencia a cultura das demais culturas, né? Mas existe, nesse contexto, um processo de interação. É a segunda consideração que nós vamos fazer. O pessoal que entrou depois pode começar aí de onde pegou, da segunda, depois faz a primeira. Geralmente, quando vocês vão mandar essa atividade para mim, não importa que elas estejam na mesma ordem, não. O importante é que vocês mandem, tá certo? Então, na segunda, a gente vai falar sobre processo de interação. Vamos ver se vocês conseguem entender o que é isso. Professor, o que é esse processo de interação? É o saber que, ao mesmo tempo, uma cultura influencia outras culturas e, por elas, é influenciada. É o que eu estava explicando em relação ao Big Brother. Uma pessoa dentro de um grupo, ela acaba sofrendo influência dos outros e, de alguma forma, influenciando alguém. Então, esse processo de interação é a maneira como diferentes culturas interagem. É a maneira como diferentes culturas influenciam e são influenciadas umas pelas outras. E isso é um processo de interação. Então, a identidade é o que diferencia uma cultura das demais, que foi a primeira, né, o que particulariza, o que ela tem que é só dela, que é exclusivo no total. E o processo de interação é a maneira como as diversas culturas interagem. A gente vê, por exemplo, que a cultura está associada à comida. As comidas são diferentes. Às vezes, quando a gente vai morar num outro país ou vai visitar um outro lugar, a gente estranha a comida, a gente acha diferente. A gente não gosta daquela comida. Por quê? Porque é diferente da cultura que eu tenho na minha casa. Tem casa que só usa cebola ralada. Tem gente que gosta de sentir o pedaço da cebola na comida. Já tem gente que gosta da cebola crua na salada. Tem gente que não gosta nem do cheiro da cebola. Então, cada casa tem o seu costume, tem a sua preferência, tem os seus hábitos. E se a gente pensar isso em termos de mundo, isso também acontece, tá certo? Então, já fizemos aí a primeira, a segunda, vamos passar adiante. Depois disso, eu expliquei para vocês o que era o eu e o outro no campo pessoal. E agora a gente vai ver o que é esse o eu e o outro na antropologia. Gente, o eu da antropologia é o eu coletivo, é a minha cultura, é o meu grupo. E o outro são as culturas que são diferentes da minha. Então, aqui não se está falando do indivíduo. Quando eu falo de eu em antropologia, não é mais o indivíduo. A explicação que eu dei para vocês inicial do indivíduo, do eu, foi na psicologia. Quem sou eu me espelho no outro, eu contesto no outro aquilo que eu não aceito em mim, eu, caçador de mim. Eu na busca da minha identidade. Isso é psicologia. Na antropologia, o eu é um eu coletivo. É a cultura que a gente tem, é um conjunto de várias informações que existem dentro de mim. E o outro, na antropologia, é exatamente o quê? A outra cultura. Uma outra cultura que se coloca como objeto de entendimento. É a diferença, aí está a diferença da minha cultura para a cultura do outro. Então, é importante que vocês entendam, né, essa relação do eu e do outro na antropologia. É o comentário 3 que a gente vai fazer. Eu já estou esclarecendo para vocês. 3. O eu e o outro na antropologia.
E aí eu destaquei de amarelo. É lógico que vocês não vão copiar exatamente com essas palavras. Vocês vão pegar esse texto, e a gente precisa aprender isso também, até para as provas que vocês vão fazer dos outros professores, quando vocês copiam alguma coisa, eles podem colocar que é plágio, que foi copiado e você ficar com certo. Então, como é que eu posso dizer isso aí com outras palavras? O texto está dizendo, do ponto de vista da antropologia, a gente já pode modificar assim, para a antropologia, de acordo com a antropologia, conforme os antropólogos, ó, você já muda alguma coisa do texto. Aí ele está dizendo que o eu é sempre um ser coletivo, né? Então, do ponto de vista da antropologia, segundo os antropólogos, para a antropologia, a percepção do eu, a forma como o eu, aí você coloca entre aspas ou maiúsculo, é vista, tem uma visão coletiva, vai além do individual, por isso que ela é transcendental. É a cultura que está embutida em cada indivíduo. Então, o eu é tudo aquilo que eu guardo em mim. É o meu hábito de comer, minha maneira de vestir, a religião, a forma como eu vejo o mundo, a forma como eu vejo as pessoas, a forma como eu me relaciono, os meus princípios éticos, morais, a minha linguagem, o meu sotaque, tudo que eu carrego em mim, a minha cultura, na antropologia, é o meu eu. É a minha identidade cultural. Tá certo? É a cultura a que eu pertenço. Isso é o meu eu. E essa aula sempre fica gravada para vocês. A aula da manhã já está na plataforma. Então, quando eu der o tempinho para você postar o trabalho, se você esquecer alguma coisa ou quiser ouvir novamente, você busca aí na Moodle que fica a aula gravada. Da manhã já está aí a de vocês, eu devo colocar no final da noite, porque quando eu terminar essa aula eu já começo outra, aí não tenho tempo de fazer a gravação. Mas vamos lá. Deixa eu dar aqui a frequência do Glaucus. Tá certo, gente? Então, a gente viu aí o que era o eu e o outro na antropologia, que foi a terceira. Bom, aí nós vamos adiantar um pouquinho e vamos entender já no parágrafo seguinte, que diz o seguinte, daí se dizer que a cultura é um elemento definidor da identidade de um povo. O que define um povo? A cultura. A gente vai definir um determinado grupo pela forma como eles apresentam a cultura que eles têm. Frequência da Camila aqui. Se tem alguém que é de outro turno, quando colocar o nome aí na plataforma, coloca que é do outro turno, tá certo, gente? Para poder a gente saber. Bom, então daí se dizer que a cultura é um elemento definidor da identidade de um povo. Cada sociedade é o que é, porque construiu a sua cultura, ou as suas concepções de mundo. Sua língua, aquilo que eu disse para vocês, é um conjunto de fatores. A língua, o folclore, a religião, as manifestações artísticas, a forma específica de relações familiares. Vocês vão ver que existem famílias que são mais unidas, que gostam de festa, que gostam de reunir todo mundo no final de semana, de fazer uma convenção de família. Os primos da minha família, por exemplo, nós, os primos, a gente se reúne, cada um leva os seus filhos para que os filhos dos primos sejam amigos dos primos segundos, primos terceiros, a gente faz o nosso Natal em família. Aí tem o grupo dos primos maternos, o grupo dos primos paternos, a gente gosta muito de festa. Mas tem família que é mais seca, que é mais isolada. Tem família que gosta de fazer o Natal. Eu começo a planejar o Natal com muita antecedência. Geralmente o Natal é no meu apartamento. A gente faz uma dinâmica, um amigo secreto, faz uma festa. Mas existem pessoas que não gostam de fazer isso. Existem pessoas que vivem numa família, por exemplo, em que elas têm paz. Mas eu digo que é a paz do cemitério. É cada um na sua cova, cada um no seu buraco. Eu acho isso tão esquisito, gente, que aqui em casa, quando é aniversário de alguém, a gente acorda com um bolinho, com a vela, cantando os parabéns, fazendo a surpresa com a cesta do café da manhã, aí tem um almoço especial, jantar especial. É toda uma cultura, é todo um ritual. Mas eu tenho um amigo que no dia do aniversário dele, a mãe dele vai lá no quarto dele e coloca um presente em cima da cama. E ele sabe que aquele presente é para ele, porque a mãe colocou em cima da cama dele. Mas não tem um bolo, não tem os parabéns, não tem um abraço, não tem o yay, não tem a festa que tem aqui. Então, isso é cultural. As pessoas são diferentes, as famílias são diferentes, tá certo? Então, a cultura é esse elemento que identifica cada parte da sociedade, cada família, cada turma. A gente vê que tem turma que é diferente.
Tem turma que todo mundo participa, tem turma que todo mundo conversa, tem turma que todo mundo interage no WhatsApp, já tem turma que é mais calada, que é mais de observar. É da cultura de cada um, né? O brasileiro é mais festivo, é mais alegre, a gente vê que o europeu é mais seco, é mais sensato, cada canto é diferente. Então, nós já vimos aí o que era o eu na antropologia e quem era esse outro também na antropologia. Bom, e agora a gente vai entender um pouquinho, né, em relação a isso, que eu disse o seguinte, em relação a esse eu cultural, todas as demais culturas são outros, que é o que eu disse para vocês. O outro cultural nada mais é do que uma cultura diferente daquela a partir da qual eu estou falando. Então, a cultura que eu pertenço, a minha cultura, é o meu eu cultural. E as outras culturas, para mim, elas passam a ser o outro. E nós já falamos aqui que existe um processo de interação social, que é a segunda coisa que está destacada aí, que é o processo de interação. O que é isso? Essa interação cultural, professor? É a forma como as culturas influenciam umas às outras e por elas são influenciadas. Foi a pergunta 2. A 3 foi o eu e o outro. Agora a 4, que está começando a aparecer aí amarelinho, é o etnocentrismo. Na aula de hoje é importante que vocês saiam daqui. Se alguém falar esse nome perto de você, você saber o que significa, né? Etnocentrismo. Gente, o que é esse... Ih, escrevi errado aí, faltou o Ezinho, né? Quando eu coloquei. Coloquei, Camilo, sua frequência. Vou repetir aqui o 4. 4 é etnocentrismo. Bom, o que é esse etnocentrismo e por que a gente precisa ter cuidado com ele, né? Gente, o etnocentrismo, e é perigoso isso, é a gente muitas vezes entender que a nossa cultura é o centro de tudo. Vocês veem que do ponto de vista pessoal, existe o eucentrismo, eu no centro de tudo. O egocentrismo. Existem pessoas que se acham donas da verdade, que elas têm o direito de ditar, de traçar as regras do mundo. E interessante a gente perceber que, do ponto de vista antropológico, do ponto de vista cultural, a gente também precisa ter esse cuidado. De não achar que uma determinada cultura, ela é única, ela é o centro de tudo. Vocês vão ver que é um risco muito grande nós pegarmos algumas religiões que se consideram donas da verdade e que acreditam que aquela religião é o único caminho para você chegar a Deus. Se você seguir por um caminho diferente, você não vai para o céu, você não vai chegar a Deus. Então, isso é ser muito estreito, isso é sem querer condenar nenhuma religião, mas eu estou falando do pensamento antropológico, isso é etnocentrismo. É você achar que só a sua religião salva, que só o seu Deus é verdadeiro e que o outro, né, as outras culturas, eles estão errados. Quem é você para julgar? Às vezes a gente se diz democrata, né? Eu sou democrático. O que é você ser democrático? É você aceitar a opinião do outro. Né? Independentemente de posturas políticas, quer dizer, eu sou totalmente contra, não me representa o presidente do Brasil. Totalmente contra a maneira como ele age em relação à pandemia, as coisas que ele faz, a maneira como ele fala, as coisas que ele diz. Mas, gente, se nas urnas ele ganhou, se a maior parte da população votou nele, e eu digo que eu sou uma pessoa democrática, mesmo não concordando com o que ele diz, eu tenho que me conformar e compreender que ele foi eleito. Agora eu vou morrer por causa disso, eu vou me acabar. Não. Eu também não vou sair por aí dizendo que as pessoas que votaram nele são burras, e nem acho legal quando as pessoas dizem que quem não votou nele é burra. Por quê? Porque é falta de respeito. E quando a gente ama, o segredo para uma boa convivência é o respeito. É você respeitar o outro, você respeitar a decisão da maioria. Às vezes eu participo de um grupo de professores e eu penso diferente de muitos deles. Mas se há uma reunião e eu sou voto vencido e eu faço parte daquele grupo, eu tenho também o meu eu coletivo. Então é muito interessante a gente ter uma certa flexibilidade.
a gente aceitar o que o outro disse. Então, o risco do etnocentrismo, que é a quarta colocação que a gente fez aí, né? O que é etnocentrismo? É você acreditar que a sua cultura é o centro de tudo, é a única referência, que tudo tem que ser baseado nela, né? Isso aí é perigoso. E, em contradição a esse etnocentrismo, que a gente vai aprofundar um pouquinho, existe o relativismo cultural. São conceitos da antropologia, né? Aqui nós temos algum aprofundamento que vocês podem ler depois. E aqui é o que eu já disse para vocês, essa parte que eu estou passando eu já expliquei. Aqui a gente vai entender o etnocentrismo, com mais propriedade, que é o 4, e o 5, que é o relativismo cultural. Então, vou colocar aqui o 5. 5 ponto. Relativismo cultural. Bom, vamos ver esse primeiro parágrafo que fala que o relativismo cultural, vou colocar aqui o mouse para vocês saberem onde é que eu estou. O relativismo cultural é um termo também cunhado pela antropologia como oposição ao etnocentrismo, tá certo? Vou colocar aqui a frequência da Leidiane. Leidiane, que está entrando agora, o pessoal que entrou depois, nós já estamos na pergunta 4, 5 e 6. Começa daí, depois vocês pegam a do início lá no grupo com os colegas, tá certo? Vocês podem interagir, podem trocar informação. Gente, não tem problema nenhum vocês interagirem no grupo, perguntarem, pessoal, como foi que vocês fizeram na segunda? O que vocês botaram na primeira, na terceira? E aí você vai acrescentar, vai melhorar a sua resposta. Podem interagir. Então, aí nós temos o seguinte, vou colocar aqui o mouse do lado do que a gente está falando agora. A 4, que a gente já preencheu, aprofundando, né? Etnocentrismo. É a concepção de membros de uma cultura ou grupo social como sendo o centro, dá o nome centrismo, é a minha cultura como sendo o centro de tudo, como sendo normal e superior às demais, né? Esse as aí tem acento grave. Vamos colocar aqui, superior às demais. Professor de português tem que corrigir tudo. Superior às outras culturas, saiu maiúsculo, peraí. Superior a demais. Então, veja, o etnocentrismo é o julgar a minha cultura como o centro de tudo, como a única verdade, como o padrão de normalidade, e que a minha cultura é superior às demais culturas. Por outro lado, que é o item 5, nós temos o relativismo cultural. O relativismo cultural é baseado na ideia do outro. Aí vem o conceito de alter. Alter é outro, alteridade, como sendo relativo. Dentro dessa visão do relativismo cultural, eu não coloco minha cultura como dona da verdade, como única. Eu coloco minha cultura como uma de tantas outras, e que cada cultura ela tem o seu motivo de ser, ela tem a sua razão de ser, tá certo? Então, etnocentrismo, eu coloco a minha cultura como a dona da verdade, como a única opção, como centro de tudo. No relativismo cultural, eu entendo que cada cultura é relativa, né? Elas possuem vários modelos culturais de referência. E aí eu aprofundo com vocês. Vejam que o etnocentrismo é uma espécie de lente pela qual todas as culturas são vistas e interpretadas. Tudo é baseado naquilo ali. É o centro de tudo, como nós dissemos. No relativismo cultural, é o que está destacado logo abaixo, a ideia de que o modo de vida de um determinado grupo pode não ser válido ou valorizado em um outro sistema social. Tudo é relativo. Agora, a gente tem que ter cuidado para não tornar esse relativismo como uma permissividade. Vamos supor que tem uma cultura que seja comum a violência contra a mulher, ou a mulher obedecer ao homem, o homem ganha mais do que a mulher, o homem tem mais importância do que a mulher na sociedade. Isso é cultural? É. Em algumas culturas, sim. Mas a gente não é obrigado a aceitar isso, a se conformar com isso e viver assim a vida toda. Porque se a gente achar que isso é o certo e é o centro de tudo, aí a gente vai estar praticando esse etnocentrismo. Então, existe um relativismo cultural? Existe. Mas não impede que
os sociólogos e os antropólogos tentem entender essa cultura, mas com a intenção, para que a gente pesquisa, para que a gente estuda? Com a intenção de modificar, de transformar. Então, veja o que eu estou colocando aqui, onde está o mouse. Assim, algumas práticas sociais podem ferir direitos e valores compreendidos como universais. Por exemplo, em algumas sociedades patriarcais, as mulheres não possuem os mesmos direitos que os homens, ou são comuns os casamentos infantis. Na infância, a família já escolhe logo casar os filhos, né? E quando eles crescem, eu tive uma amiga indiana, que estudou comigo no IBEU, ela era linda, ela era bem novinha, eu achava a menina tão interessante, mas quando ela conversava com a gente, ela já dizia que era comprometida e que ia voltar para a terra dela para casar com uma determinada pessoa que ela nem conhecia, porque os pais tinham escolhido aquele casamento para ela. Então, eu coloquei em destaque no amarelo, o primeiro destaque amarelo, vocês estão vendo que antropólogos e sociólogos buscam responder a essas questões. Que questões? A gente pergunta assim antes: é justo que mulheres possuam menos direitos que homens, ou sejam colocadas em situações de opressão em função de costumes ou construções culturais? Então, os antropólogos e os sociólogos, eles buscam responder a essas questões e encontrar uma terceira via, uma outra alternativa, que não seja centrada no etnocentrismo como dona da verdade, mas que também não caia num relativismo tão radical. Então, o segredo, como eu digo para vocês, é a flexibilidade. Isso vale até para as nossas aulas, para as aulas remotas. Aquelas pessoas que colocam assim: eu não consigo aprender com aula remota, professor, eu acho horrível, eu acho cruel. Gente, você fica jogando essa mensagem de que não gosta, de que não gosta, de que não aprende o tempo todo. Mas pelo que a gente está vivendo, pela pandemia, você vai ter que aprender a conviver com isso. Então, a pior coisa que tem é você estar fazendo uma coisa que você está dizendo todo dia que odeia. É por isso que existe uma palavra muito bonita, que é a palavra ressignificar. Tem uma palestra minha no Instagram, pessoal que segue o meu Instagram profissional, que é o Prof. Valmir Neto, com W. Essa palestra está gravada lá nos destaques, em que eu falo sobre a questão do ressignificar. A importância que tem para a gente ser mais feliz, para a gente tornar a vida da gente melhor, a gente ressignificar. A gente tentar fazer o melhor que a gente pode com as condições que a gente tem. No lugar de eu dizer que eu não gosto de aula remota, ninguém ama aquilo que não conhece. Eu preciso descobrir uma maneira de eu crescer com isso aqui mais do que os outros. Por quê? Porque isso aqui vai decidir meu futuro. Vence na vida hoje aquelas pessoas que têm maior possibilidade de adaptação, maior flexibilidade, tá certo? Bom, então nós falamos aí um pouquinho sobre o etnocentrismo, que foi o 4, o 5, que é o relativismo cultural, e agora vem o 6 e último da nossa app de hoje. Diversidade. O que é diversidade? Aqui que eu tirei do maiúsculo. Diversidade. Vamos lá. Vou aproveitar aqui no Diversidade para fazer um comentáriozinho legal com vocês. Turma, a nossa AV1, a nossa primeira prova, vai ser um trabalho, uma pesquisa que vocês vão fazer, tá certo? Sobre uma das minorias sociais. Eu creio que a gente falou sobre isso, está na primeira nota de aula, e nós vamos colocar aqui também para vocês as opções, mas eu queria que vocês já começassem a pensar nisso e já começassem a fazer uma pesquisa sobre isso. Sobre o quê, professor? Você vai escolher um tema. Você pode escolher o idoso, morador de rua, menor infrator, menores abandonados, né, favelados, índios, afrodescendentes, todas aquelas pessoas que na nossa sociedade elas são consideradas minorias sociais. Está dentro do contexto de diversidade que a gente vai conversar agora. Diversidade social é a qualidade daquilo que é diferente. Então, quando a gente fala das minorias sociais, a gente está falando de pessoas que, por um determinado motivo, foram privadas, né, de algumas condições a que nós não fomos. São pessoas que tiveram uma condição de vida diferente da nossa. Que a vida deixou marcas neles, a vida privou de muita coisa
injustamente. Então, esse conceito de diversidade social tem a ver com tudo que é diferente, que é variado, com a multiplicidade. As pessoas são diferentes. Nós temos muita pluralidade na nossa cultura, mas a gente vai ver que dentro dessa pluralidade existem pessoas que têm algumas limitações, ou em relação à língua, né? Falam uma língua diferente, ou em relação à audição, pessoas que são surdas, pessoas que são cegas. Tudo isso faz parte do que a gente chama de minoria social. Então, a diversidade é a pluralidade que particulariza um povo. As manifestações culturais, as diferenças físicas, étnicas, religiosas, tudo isso é diversidade. Muitas vezes, essas diversidades sociais podem virar uma discriminação contra a cultura, a cor, a raça, ou um determinado trabalho que acaba gerando um verdadeiro preconceito. E aí a gente para pensar um pouquinho, será que eu sou preconceituoso? Gente, eu me lembro de uma aluna minha, de uma grande escola aqui de Fortaleza, uma menina de uma boa condição financeira, e ela, um determinado dia, teve que voltar para casa de ônibus com as colegas. E ela se apaixonou por uma pessoa dentro da Topic, foi uma Topic, e ela se apaixonou. Chegou para mim na outra semana e disse, professor, eu estou apaixonada. Professor, Ave Maria, só volto de Topic agora para casa. Professor, eu conheci um homem que, quando ele olhou para mim, Ave Maria, professor, os olhos daquele homem, o sorriso, o jeito dele, o corpo, eu só me apaixonei. Sabe aquela pessoa que dá vontade de a gente embrulhar e levar para casa? Eu disse, foi mesmo, minha filha. E vocês chegaram a conversar? Não. Eu disse, como é que você sabe que vai encontrar esse homem de novo? Eu disse, não, professor, é porque ele é o trocador da Topic. Olha, imagine, a gente dizer que não é preconceituoso, né? Mas a gente criar uma filha, com uma certa condição financeira, ela chegar em casa e dizer pai para a mãe que está apaixonada pelo trocador da Topic, né? Eu acho que a mãe da menina ia morrer. Então, aí é um preconceito em relação ao trabalho daquela pessoa, que não deveria acontecer. As pessoas são diferentes e a gente deve respeitar essas diferenças. Existem as diversidades. E quando essas diversidades elas são vistas com olhos da discriminação, aí é que nascem as minorias sociais. Mas, primeiro, vamos ser organizados aqui na pergunta 6, diversidade. O que é que a gente vai colocar aí? Que esse conceito de diversidade para a sociologia, ou na sociologia, ou a diversidade social, porque você vai modificar, você vai colocar com suas palavras, é tudo aquilo que é diferente, que é variado, que é múltiplo. Né? São as pluralidades que se tornam particulares em um determinado povo, diante das manifestações culturais, as diferenças físicas, éticas, religiosas, enfim. Isso é diversidade. Agora, o gancho que eu estou puxando da diversidade, eu estou dizendo para vocês que a nossa prova vai ser sobre as minorias sociais. Dentro dessa diversidade, dessa pluralidade que compõe a nossa sociedade, a nossa cultura, eu queria que você escolhesse uma minoria social, ou o índio, ou o idoso, ou o morador de rua, ou o favelado. Eu quero que vocês discutam isso no grupo de vocês. Façam uma relação, cada um vai botando o que escolheu, para a gente ver se não repete. Se repetir, não tem problema não, porque o trabalho é individual, cada um vai fazer o seu. Mas vamos escolhendo para ver se a gente contempla todos os temas, né, todas as minorias sociais. Aí eu queria o quê? Se nós estivéssemos em sala de aula, presencialmente, vocês iam visitar uma tribo indígena, ou vocês iam visitar um orfanato, ou a casa de criancinhas cancerosas, vocês iam visitar essas pessoas que são diferentes. Uma escola, uma clínica que trabalhasse com educação especial, né? Um asilo de velhinhos, um orfanato, uma penitenciária. Como nós estamos num período de pandemia, e vocês não vão fazer isso fisicamente, o momento não é aconselhável para isso, eu queria que vocês fizessem uma pesquisa. Se vocês conseguissem o telefone, ou conhecessem algum assistente social, alguém que trabalhe em uma dessas instituições, que você fizesse uma entrevista com essa pessoa, ou por telefone, eu queria que você tentasse humanizar ao máximo. Se você tiver como conversar com essa pessoa, se é sua tia, se é sua mãe, é uma pessoa que você tem acesso, e não vai colocar a sua vida em risco, você pode fazer uma pesquisa, uma entrevista, perguntando como é que essas pessoas são tratadas, como é que elas se sentem, como é que elas vivem, se elas têm alguma queixa, como é o dia a dia dessa pessoa.
Se você não tem esse contato para você entrevistar, procure o telefone de uma instituição dessa e pergunte se você pode conversar com alguém, ou WhatsApp, mande as perguntas pelo WhatsApp e veja as respostas. Se você não tem nenhuma dessas duas opções, pesquise no Google, pesquise na internet, se tem algum trabalho falando sobre essas instituições. Geralmente a instituição, ela tem um site, ela explica como é que funciona, como é o dia a dia, como é que comemoram as festas, mas tem um detalhe. Eu queria que vocês fizessem um link entre isso que vocês vão pesquisar e a questão da saúde bucal. Por exemplo, os índios. Como é que os índios, eles tratam dos dentes? Numa instituição de idosos que vocês estão pesquisando, lá tem um escritório odontológico, tem um dentista com especialização em geriatria. Quer dizer, vocês vão fazer a pesquisa de vocês e vão ver como é que vocês conseguem encaixar com a odontologia. Aí vocês vão poder fazer esse trabalho de duas maneiras. Pode apresentar em termos de PowerPoint, como a gente fez no primeiro semestre, só que era um tema odontológico, ou você pode fazer em Word. Mas não se preocupem que no dia da prova eu vou orientar exatamente o que é que eu preciso. Por enquanto, nessa semana eu queria que vocês parassem para pensar no tema, escolhessem o tema e lessem sobre isso, né? Pessoal, se tem alguém que está assistindo a aula hoje pela primeira vez e não está no grupo da sala, por favor, coloque o seu celular e o número para que alguém veja e passe para o líder para você ser incluído no grupo. E alguém que esteja assistindo a aula hoje pela primeira vez ou que tenha perdido alguma atividade, vocês também podem pegar meu contato com o pessoal do grupo, mandar uma mensagem para mim no privado, que eu vou ajudar no que for preciso. Bom, então na aula de hoje, nós falamos sobre esses 6 temas que eu coloquei para vocês. Quem entrou depois, por favor, coloque o nome aqui no chat, que eu vou salvar para poder dar frequência. E eu já estou orientando como é que vai ser a nossa AV1, a nossa prova. A nossa prova, ela acontece antes da demais, antes do calendário acadêmico. É até bom que vocês lembrem lá no grupo. A nossa prova vai ser no dia 23 de março. É antes da semana oficial de prova da faculdade. Por quê? Porque quando vocês forem fazer as provas da faculdade, vocês já estão livres da minha, já fizeram a minha. Tranquilo? Então, quem entendeu como é essa atividade, essa PP3 de hoje, quem já concluiu, quem já fez ou vai concluir, quem não tem dúvida, pode sair da sala, vá concluir o seu trabalho e postar em APP3. Eu queria que ficasse aqui na sala comigo, só quem tem dúvida, quem tem alguma pergunta para fazer, para poder a gente encerrar logo e eu gravar essa aula para vocês. Vou só interromper aqui a gravação, aí eu fico com vocês. Professor, é o Glauco. Boa noite. Só um minutinho, Glauco. Deixa eu só interromper aqui a gravação, que eu falo com você, para ela não ficar muito longa.